O que você acha de investir em uma das melhores e mais eficientes empresas do setor de alimentos do Brasil, que ainda faz parte de um setor não cíclico, ou seja, que as pessoas precisam sempre, que não tem variação. Existe uma demanda eterna por esse setor. Quer saber mais sobre isso? Assista esse vídeo até o final, que é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Roda a vinheta. Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui do Quero Ficar Rico e vamos dar início agora a mais um vídeo muito bacana de estudo de uma empresa. Nesse vídeo eu quero falar sobre a M. Dias Branco, que está listada na bolsa com o código MDIA3, tá? Basicamente o que eu faço aqui é estudar um pouquinho do histórico da empresa, porque com o histórico a gente consegue entender mais sobre a empresa. Falo depois sobre as vantagens competitivas e você vai entender por que é tão importante ver o histórico quando eu estiver falando sobre as vantagens. E em seguida eu vou para o ponto mais importante, que é o vestibular da Sociedade Milionária. Ou seja, eu pego essa empresa, os números dessa empresa e faço uma sabatinada baseada no vestibular da Sociedade Milionária, que é o método que eu utilizo para escolher os meus investimentos, para escolher as empresas que fazem parte da minha carteira e assim verificar se ela é uma empresa que estaria ou não aprovada no vestibular da Sociedade Milionária. Desde agora eu preciso deixar claro que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá? É um estudo totalmente independente, feito por conta própria, com informações que qualquer pessoa poderia ter acesso e que estão no site de relação com investidores da empresa. Não tem nada que veio da minha cabeça, não tem nenhuma opinião, é apenas números, fatos, informações tiradas diretamente dos relatórios oficiais da própria empresa, da M. Dias Branco, tá? Então, se essa era uma empresa que você gostaria de ver um estudo por aqui, já deixa teu like aqui embaixo, já clica no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, clica também no botão vermelho que tem aqui embaixo que diz inscrever-se, porque assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Então vamos lá começar o estudo sobre a M. Dias Branco, começando pelo histórico da empresa, tá? Então a M. Dias Branco S.A., Indústria e Comércio de Alimentos, ela iniciou suas atividades oficialmente em outubro de 1961, mas tudo começou lá em 1940. Quando o idealizador da empresa, o senhor Manuel Dias Branco, já explorava lá no estado do Ceará atividades ligadas tanto à panificação e fabricação de biscoito ou bolacha, dependendo de onde você mora, você vai chamar de biscoito, vai chamar de bolacha. Então ele fazia isso de maneira artesanal, tá? Isso lá na década de 40, até que a partir de 1953, com a entrada do filho do seu Manuel, o seu Francisco Dias Branco na gestão, eles começaram a focar em quê? Em profissionalizar a empresa. Olha, vamos investir pesado nessa produção, fazer uma produção em larga escala, numa escala mais industrial. Para quê? Para que estes biscoitos e essas massas consigam alcançar mais empresas, mais varejos e com isso a gente comece a crescer a empresa. Ou seja, vamos instituir uma gestão profissional na empresa. Isso tudo começou com a entrada do filho dele, até que no início da década de 60 a companhia começou a desenvolver o que hoje é chamado de modelo de distribuição pulverizado, que é o quê? Naquela época ele voltava mais a atender os micro, pequeno e médios varejos, aquelas pequenas, vamos dizer assim, mercearias que tem, pequenas, as micro e as médias mercearias, não eram aqueles grandes supermercados ainda, mas ele fazia aquilo vendendo literalmente de porta a porta, ia lá um vendedor para poder vender na mercearia e fazia ainda visitas semanais. Para quê? Para acompanhar o crescimento, acompanhar as vendas, perceber quais são os produtos mais favoritos, como eles estavam desempenhando, como eles estavam dispostos e com isso eu consegui aprender isso no mercado. Isso era uma visão lá desde a década de 60, tá? E aí ela foi crescendo, foi criando o quê? Novas marcas. A M. Dias Branco ela tem uma política forte de criação, de trabalhar com várias marcas e também de aquisições, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco, tá? Então ela tinha inicialmente só a marca Fábrica Fortaleza, que era da década de 50, e em 1978 ela criou a marca Richester, tá? Então foi aí ela deu início à criação de várias marcas. Até que em 1980, dado o crescimento da empresa, ela percebeu que, olha, a gente não dá mais para ficar onde está. Ela tinha uma fábrica em Fortaleza, mas precisava de quê? De um lugar que fosse maior, que pudesse ser ampliado, que pudesse ser tecnologicamente mais avançado. Então ela fez o quê? A relocalização da unidade pioneira de fabricação dela. Foi quando ela saiu de Fortaleza para a cidade de Eusébio, também lá no Ceará, uma cidade que fica a 25 km de Fortaleza, tá? E ela fez essa relocalização da fábrica Fortaleza. Foi quando surgiu essa grande fábrica e pioneira Fortaleza. Até que em 1992
ela inaugurou seu primeiro moinho de trigo. E por que isso é tão importante? Porque isso marca o início da estratégia de verticalização da empresa. O que é verticalizar a empresa? É você tentar ao máximo, dentro de um processo produtivo, você ter todos esses insumos dentro da sua própria empresa. Ou seja, você participar de todas as fases. Em vez de você estar comprando insumos e só finalizando, você tentar colocar o máximo de coisas dentro da própria empresa. Quem faz isso muito bem também é a WEG. E a M. Dias Branco ela deu início a isso quando ela inaugurou seu primeiro moinho de trigo. Por quê? Porque ela passou a produzir a sua principal matéria-prima, que é a farinha de trigo. Então, com isso deu uma redução de custo muito grande na empresa. Então, o primeiro foi inaugurado em 1992 e o segundo em 2000, já lá no Rio Grande do Norte. Em 2002, ela ampliou o seu processo de verticalização. O que é que ela fez? Ela inaugurou a sua unidade de produção de gorduras, margarinas e cremes vegetais. Por quê? Porque essa é a sua segunda matéria-prima. As matérias-primas que a M. Dias Branco utiliza para fabricar os seus produtos são basicamente farinha de trigo, os dois principais, farinha de trigo e gordura vegetal. Então aqui ela já inaugurou a segunda fábrica que está relacionada à matéria-prima dela e com isso ela ampliou ainda mais o seu processo de verticalização. Estava toda redondinha, uma empresa bem eficiente. O que é que ela estava precisando agora? De dinheiro para expandir, para iniciar o seu processo de aquisições. E aí só então foi quando em 2006 ela optou pela abertura do capital dela, de lançar as ações na Bolsa de Valores, que é um processo que é conhecido como IPO. E desde o começo essas ações já foram lançadas com o selo de novo mercado, que é o mais alto grau, mais alto selo de governança corporativa na Bolsa. E ela foi lançada com o código de MDIA3. Isso aqui deixa claro que a empresa ela sempre funcionou bem redondinha, nunca deu passo maior do que as pernas, porque o IPO ele só serve para isso, para você levantar dinheiro. Se você não está precisando de dinheiro, não tem para que você, não, eu sou legal, eu quero mais sócios. Não. Ou você faz para poder pagar dívidas, ou você faz para quê? Para crescer a empresa. E foi assim que a M. Dias optou ao fazer o seu IPO só em 2006. E aí, em 2008, ela começou a sua estratégia de crescimento por meio de aquisições. E aí vieram Vitarella, em 2008, uma das suas maiores marcas nacionalmente conhecidas. Depois Pilar e Estrela, em 2011. Em 2014, ela fez a aquisição de um moinho de moagem de trigo lá na cidade de Rolândia, no Paraná. E em 2018, de longe, a sua maior aquisição, que foi a aquisição da Piraquê, uma aquisição que movimentou mais de 1 bilhão, foi 1,5 bilhão de reais e que até hoje ela causa algum impacto nos resultados da M. Dias Branco, mas é óbvio, até pelo tamanho da aquisição. Então aqui a gente finaliza a parte do histórico da empresa. Eu acredito que você deve ter entendido como funcionou o crescimento da empresa por meio de verticalização, depois o IPO, depois por meio de aquisições para que ela se tornasse a grande empresa que ela é hoje. Então vamos dar uma olhada agora nas principais vantagens competitivas da M. Dias Branco. Eu separei aqui 7 vantagens competitivas sobre a M. Dias Branco, mas antes eu preciso deixar claro qual é a área de atuação, qual a linha de produtos da M. Dias Branco, só para você ter uma ideia da dimensão e da quantidade de produtos que ela alcança. Então, ela tem na sua linha de produtos biscoitos ou bolachas, depende de como você chama na sua cidade, massas, farinha e farelo de trigo, margarinas e gorduras vegetais, bolos, snacks, que seriam lanches, mistura para bolos e torradas. Esse é o portfólio de produtos da M. Dias Branco. Vamos dar uma olhada agora nas principais vantagens competitivas. Primeira delas, liderança no mercado de biscoitos ou bolachas e de massas no Brasil e com a posição muito relevante no mercado nacional de farinha de trigo. Então ela é uma empresa que ela não veio para brincadeira. Desde o momento que ela cresceu, ela se tornou líder nos principais produtos que ela produz e que veio desde aquela fase em que seu Manuel produzia artesanalmente lá na década de 40. Segunda vantagem competitiva, alto nível de integração do processo produtivo. Aqui fica claro, porque ela tomou a decisão de internamente produzir as suas duas principais matérias-primas. Então ela produz a sua própria farinha de trigo, quase que totalmente, e ela produz também grande parte da sua gordura vegetal. Então isso traz para ela uma vantagem competitiva muito grande, porque ela reduz muito os custos na hora de produzir os seus alimentos. Terceira vantagem competitiva, ela tem um portfólio de marcas muito forte com abrangência nacional e distribuição pulverizada. Isso é interessante porque durante muito tempo a M. Dias Branco era muito forte no Nordeste, depois ficou no Norte e Nordeste, mas tinha pouca penetração no Centro-Oeste, Sul e Sudeste. À medida que ela foi fazendo aquisições, ela foi alcançando cada vez mais os outros estados e as outras regiões e finalizou isso com a questão da Piraquê. E aí sim ela fechou a sua abrangência nacional. Então ela tem basicamente 3 marcas
que seriam nacionais, que é a Adria, a Piraquê e a Vitarella, e algumas outras marcas que são mais regionais, como Fortaleza, Richester, Treloso, Isabela, Pilar e Estrela. Quarta vantagem competitiva, um moderno parque de produção com plantas estrategicamente localizadas. Então a M. Dias Branco ela tem hoje 15 unidades industriais espalhadas pelo Brasil de modo que ela facilite a sua logística e a distribuição desses produtos para toda a sua rede de varejo, a rede de consumo de seus produtos. Quinto principal ponto, que sem esse nenhuma empresa consegue sobreviver, e a M. Dias Branco é muito forte nele, é solidez financeira e forte geração de caixa. Ela nunca foi de dar passo maior que a perna. Ela primeiro tinha o dinheiro, depois fazia investimento. Primeiro dinheiro, depois investimento. Nunca foi uma empresa altamente alavancada, cheia de dívida. Ela sempre cresceu com o seu próprio dinheiro. A gente vai saber mais sobre isso quando eu estiver falando sobre os números da empresa. Mas a empresa durante muito tempo teve dívida líquida negativa, depois se endividou um pouco só para poder fazer a mega aquisição da Piraquê, mas ela sempre usou como base, como estratégia, a solidez financeira. A sexta vantagem competitiva da M. Dias Branco: linhas de produção predominantemente localizadas em regiões de incentivo fiscal. Então, basicamente, ela utiliza o Nordeste e seus incentivos fiscais para poder produzir os seus produtos, e com isso ela economiza também, inclusive na parte de tributação, na parte de impostos. E a sétima grande vantagem competitiva da M. Dias é a forte estratégia de aquisição. Ela sempre prezou por isso, tanto que desde 2003 ela fez 6 grandes aquisições, e hoje essas empresas adquiridas já rendem mais para ela do que os produtos que ela tinha antes da própria empresa. Então as empresas que ela adquiriu já representam 60% das vendas, tá? Então aqui a gente falou sobre as principais vantagens competitivas da M. Dias Branco. Você deve ter entendido bem melhor a empresa, deve ter entendido como ela funciona, mas tudo esse blá 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 de nada adiantaria se ela não fosse uma empresa que financeiramente tivesse redondinha. Então vamos dar uma olhada agora no vestibular da Sociedade Milionária para M. Dias Branco. Primeiro ponto, governança corporativa, e aqui ela passa bem redondinha. É uma empresa que tem um IPO em 2006, ou seja, há 14 anos, então já tem mais de 10 anos de histórico na bolsa, então não tem o que se falar em relação a histórico. É uma empresa também que está listada no novo mercado, mais alto nível de governança corporativa, só tem ações ordinárias, que são aquelas mesmas ações que os controladores possuem, então isso dá muita força para os sócios minoritários, e também não tem rolo evidente, não tem dedo do governo, ou seja, é uma empresa que está redondinha em relação à governança corporativa. Então a gente pode passar para o segundo ponto, que seria endividamento. Aqui também não tem nada com que se preocupar. M. Dias tem uma dívida líquida de 615 milhões de reais. Pode parecer um número grande, mas assim, em relação ao lucro ela representa quase nada. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Essa dívida líquida, que dívida líquida na verdade é o quê? É a dívida bruta menos o caixa menos a dívida bruta da empresa, dívida bruta menos o caixa da empresa. Ela era negativa até a aquisição da Piraquê em 2018. O que é que isso representa? Significava que até lá em 2017 ela tinha mais dinheiro em caixa do que ela tinha de dívida bruta. E depois ela se endividou um pouco para poder fazer a mega aquisição da Piraquê, a marca mais forte que ela já adquiriu, de mais de R$1 bilhão. Mesmo assim, ela ainda está com a dívida líquida de só 615 milhões. Para você ter ideia, esse valor, dívida líquida sobre o EBITDA, representa um número de 0,8. E eu sempre falo que se esse número for menor do que 3, é uma dívida que está totalmente sob controle. 0,8 é muito menor do que 3. Então, em relação ao endividamento, também está redondinha. A gente chega aos resultados. E aqui você consegue ver por que uma empresa como a M. Dias ela merece ser olhada com muito carinho. Primeiro de tudo, desde que ela abriu capital, todos os anos, sem exceção, ela teve lucro. Então, são 100% dos anos com lucros. Ela teve um crescimento muito forte de seus lucros desde o IPO até 2017. Foi quando ela atingiu o seu maior lucro da história, foi um lucro de 844 milhões de reais. E aí ela teve a aquisição da Piraquê, que foi em 2018, uma aquisição bilionária. A gente está falando de lucros multimilionários, mas ela fez uma aquisição bilionária. E é claro que essa aquisição trouxe um impacto nos resultados da empresa. Tanto é que após a aquisição da Piraquê, o lucro de 2018 foi de 723 milhões de reais e o lucro de 2019 de 557 milhões de reais. Aqui já com o impacto da alta do dólar, com o impacto da alta do trigo, mas ainda assim você vê que é uma empresa, quando você pega o histórico longo dela, o lucro dela tem uma média de crescimento muito forte. Agora ela está acertando as contas em relação à Piraquê, mas daqui a pouco as coisas estão organizadas. A conclusão é que os lucros da M. Dias são crescentes e consistentes.
também não tem nada o que se falar aqui. E a gente chega ao quarto ponto, que é a rentabilidade. A rentabilidade eu sempre utilizo como parâmetro o ROE. O que é o ROE? Return on Equity, a capacidade da empresa gerar lucro líquido baseado no patrimônio líquido dela, baseado no capital social, no capital do dinheiro dos sócios. E aqui ela também é uma empresa muito eficiente. Quando a gente pega o histórico dos últimos 10 anos, ela tem um ROE médio de 17% ao ano, que obviamente com a queda do lucro nos últimos 2 anos, o ROE caiu um pouquinho, em 2018 ele já foi de 13%, em 2019 de 9%, mas ainda assim, quando a gente pega a taxa Selic e coloca um prêmio de 5%, ainda assim o ROE dela ultrapassa, supera. Então, em relação à rentabilidade, é uma empresa que está bem redondinha. Qual a minha conclusão sobre a M. Dias Branco? É que ela é uma empresa aprovada no vestibular da Sociedade Milionária. Não é aquela aprovação com louvor, como por exemplo foi quando eu falei sobre a loja de Renner. Fiz recentemente também um vídeo sobre a loja de Renner, porque é toda redonda, sempre para cima. Mas assim, o que impactou no caso dos resultados da M. Dias foi muito mais uma aquisição e não a perda de desempenho, algum problema que aconteceu, uma perda de imagem, uma entrada de forte concorrente. Não, foi uma grande aquisição. Então você precisa ter esse cuidado quando estiver fazendo seus estudos para entender se aquela pequena queda de resultado, e quando eu falo queda de resultado não é prejuízo nem nada, na verdade é uma pequena redução do seu lucro líquido. Para você entender, isso aí aconteceu porque a empresa perdeu a efetividade ou porque ela fez uma grande aquisição. Muitas vezes isso acontece. Se você tiver esse discernimento, e obviamente você olha para um histórico de 5, 10 anos, você consegue estudar e visualizar muito melhor a capacidade de uma empresa, tá? Então, se você achou essa aula, esse vídeo interessante, eu recomendo que você assista a uma aula online gratuita que eu tenho muito mais completa, onde eu explico detalhadamente o método que eu utilizo para poder escolher as empresas para investir, para poder decidir, para estudar um pouco mais a fundo. Caso você queira saber mais, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? sociedademilionaria.com/workshop, ou você pode clicar no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário desse vídeo também, para ter acesso a essa aula super completa. Eu tenho certeza que se você assistir essa aula totalmente gratuita, tá sem pegadinha, não tem nenhuma pegadinha na letra miúda, 100% gratuita, você vai ter uma base muito mais forte para poder se sentir mais à vontade para estudar empresas, para fazer seus próprios investimentos e verificar se elas se adequam às suas estratégias, tá? Reforçando mais uma vez que isso não é recomendação de investimento, apenas um estudo de caráter informativo. Antes de terminar esse vídeo, eu queria te fazer uma pergunta. Você também é sócio da M. Dias Branco? Deixa um comentário aqui embaixo. Quero muito saber se nós somos sócios também em relação a M. Dias Branco. Dito isso, essa aula fica por aqui, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.